começar hoje com uma questão bem interessante do Enem, uma questão aqui de análise combinatória, tá? Com esse vídeo aqui, eu quero fazer uma série de vídeos com as questões de análise combinatória mais estranhas, aquelas questões que o raciocínio exige mais da gente aqui então, certo? Bora começar então o seguinte enunciado. Para estimular o raciocínio da sua filha, um pai fez o seguinte desenho e o entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ele deseja que a menina pinte somente os círculos, de modo que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes. De quantas maneiras diferentes a criança pode fazer o que o pai pediu? Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. Esse tipo de questão, o macete aqui é você dividir em 2 casos. Como você tem aqui 4 vértices, escolha dois vértices para você separar em 2 casos. Vamos começar primeiramente o seguinte, imagina aqui as 3 cores sendo azul, vermelha e verde. Vamos escolher os vértices A e C. Então, o primeiro caso vai ser esse aqui. Imagina que os vértices A e C têm a mesma cor. Tudo bem? Então, inicialmente, eu tenho aqui 3 possibilidades para pintar o vértice A. Pode ser azul, vermelho ou verde. Perfeito. Escolha, por exemplo, uma das cores. Vamos supor que você escolha, por exemplo, a cor verde. Escolheu a cor verde, é obrigatório que C também seja verde. Ou seja, a cor que você pinta C tem que ser igualzinho à cor que você pinta A por essa condição que está aqui. Portanto, escolhida a cor do vértice A, você só vai ter uma possibilidade para escolher a cor do vértice C, que é a mesma cor do vértice A. Perfeito? Como esses vértices A e B não podem ter cores iguais, segundo o próprio enunciado, então vou apagar aqui a cor verde e no vértice B eu vou ter 2 possibilidades, certo? Apagando aqui as cores, no vértice B 2 possibilidades. Acontece que eu também posso observar que no vértice D também eu posso pintar. No vértice B de bola eu posso pintar tanto de vermelho como de azul, e no vértice D eu posso pintar tanto de vermelho também como de azul. Logo, eu posso aplicar o princípio multiplicativo aqui e escrever o seguinte aqui, na seguinte maneira. Ó. Esquematizar aqui. A e C devem ter cores iguais. Então, 3 possibilidades para A e uma possibilidade para C. Mas o B pode ser azul ou vermelho, tá? Então, 2 possibilidades em B. E o D também pode ser azul ou vermelho, 2 possibilidades em D. Multiplicando tudo isso aqui, nós encontraremos, então, 12 possibilidades. Agora, bora fazer o seguinte. O segundo caso. O segundo caso é se os vértices A e C forem diferentes. Aqui só um parênteses, tá, pessoal? Eu escolhi com vocês aqui os vértices A e C, mas eu poderia ter escolhido o B e o D. O que importa é você escolher 2. Dos 4, escolha 2 para dividir aqui em 2 casos, certo? Essa é a dica, tá? Em questões como essa, dos 4 vértices, escolha 2. Faça primeiro os 2 vértices com cores iguais e depois faça os 2 vértices com cores diferentes. No caso aqui, inicialmente eu tenho aqui o vértice A. Eu posso pintar com qualquer uma das 3 cores. Como os vértices A e C devem ter cores diferentes, por exemplo, se escolher a cor vermelha para o vértice A, escolhi vermelha para o vértice A, é obrigatório que C não possa mais escolher vermelho para C. Então, C só pode ser o quê? Verde ou azul. Portanto, 2 possibilidades, certo? Vamos imaginar que você escolha, por exemplo, para o vértice C verde. Se você fizer isso, por exemplo, escolher a cor verde. Isso significa dizer que para o vértice B e para o vértice D só sobra uma cor, que é a cor azul. Portanto, uma possibilidade para pintar tanto o vértice B como o vértice D. Esquematizando, ficaria assim, então. Ó. Vamos lá. Nesse caso, A e C, cores diferentes. Então, 3 possibilidades para A, 2 possibilidades para C, tá certo? Então, sobrou apenas uma para B e uma para D. Multiplicando tudo, teremos então aqui o total de 6 possibilidades. Somando tudo aqui, pessoal, o total será o quê? 18 possibilidades, que é a resposta do problema. Agora eu farei o seguinte com vocês. Que tal enxergar isso aqui realmente fazendo todos eles, hein? Que tal ver todos os 18? Vamos fazer? É importante você fazer isso daqui. Vamos lá. Aqui eu montei, né? As cores já sabemos que são cores azul, vermelho e verde, tá? Que eu tinha escolhido. Já coloquei aqui a quantidade parcial, considerando que A e C são cores iguais. Aí eu posso fazer, por exemplo, A e C cor azul, e no caso B e D cores diferentes, vermelho e verde. A, C azul, troca agora, bota B com verde e D com vermelho. A, C ainda com azul, aí posso fazer com que B e D fiquem vermelhos, A, C azul e B e D ficando verdes. Total, 4 possibilidades. Bom, outra possibilidade seria A e C vermelho. Aí, no caso, eu faria o quê? Ficaria B azul e D verde.
Poderia fazer isso com todos, ó. Sempre o A e o C ficando vermelho aqui, olha só, o A e o C ficando vermelho, ou então o A e o C ficando o quê? Verde, né? Olha aqui, ó, A e C ficando verde. Perfeito. Vamos voltar para essa daqui. Se A e C forem vermelhos, os dois, né? A e C, no caso, iguais, aí que eu posso inverter, colocar azul no D e verde no B. Ou então eu posso fazer o quê? Os dois serem azuis, ou então os dois serem verdes. No caso, você vai ter aqui 4 possibilidades. Mais 4, né? Se aqui for verde e verde, então B e D podem ser vermelho e azul, ou azul e vermelho, está aqui trocado. Ou então os dois podem ser azuis aqui, ou então os dois podem ser vermelhos. Nesse caso, nós temos aqui 4 possibilidades. Aquele cálculo que eu fiz anteriormente seria, então, 12 possibilidades. Por quê? 4 mais 4 mais 4, 12. Recapitulando o que eu fiz. Considerei nesse caso que A e C têm as mesmas cores, então, de fato, você percebe o seguinte, ó. Se A e C tiverem as mesmas cores, então você vai ter inicialmente 3 possibilidades aqui, ó. Ou é azul, ou é vermelho, ou é verde. Então, por isso que quando eu coloco, por exemplo, que A é azul, C só pode ser azul. Quando o A é vermelho, C só pode ser vermelho. Quando o A é verde, C só pode ser verde. Por isso que é uma possibilidade. Já quando você escolhe A azul, por exemplo, aqui, para B e para D, você vai ter, no caso aqui, sobram 2 possibilidades. Para B, nesse caso aqui, observe, ó, vermelho ou verde. E para D também, vermelho ou verde. Por isso que você vai ter 2 possibilidades aqui e 2 aqui. E ao todo você vai ter 12 possibilidades. Esse cálculo já foi feito no slide anterior. A outra possibilidade é se A e C tiverem cores diferentes. Bora ver aqui, ó. Então, se A e C tiverem cores diferentes, vai ficar assim, ó. Imagina aqui, azul e C vermelho. Ou então A azul e C verde. Ou então A vermelho e C azul. Ou então A vermelho e C verde. Ou então A poderia ser verde e C poderia ser azul. A poderia ser verde e C vermelho. Quando você coloca A azul e o C vermelho, só sobra então o quê? Verde para B e para D. Quando você coloca A azul e o C verde, sobrou vermelho para B e para D. E assim você vai completando, vai fazendo as demais cores e vai vendo que o total de possibilidades aqui, você vai ter 3 para essa daqui, total 6 possibilidades. Que foi o que eu fiz com vocês. Se A e C tiverem cores diferentes, então das 3 possibilidades que você vai ter para A, então C só pode ter 2 possibilidades, certo? Já escolheu uma delas. E B e D, obrigatoriamente, fica sempre com cores iguais. Então, quando A e C têm cores diferentes, a mesma cor de B é a mesma cor de D. Tudo bem? E aí, por isso que ao todo você vai ter 6 possibilidades, e aí somando tudo, né, as 12 anteriores com essas 6, 18 possibilidades. Valeu, galera! Até mais!